Olá, eu me chamo pedagoga Janaína Thaís Camargo, trabalho no Núcleo Regional de Francisco Beltrão e hoje o nosso plano de ação são para os alunos, destinado aos alunos do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Então eu trabalho numa escola do campo e a gente tem um grande problema com a evasão escolar. Tá? Então, o nosso tema específico é a articulação entre os segmentos da comunidade escolar, funcionários, professores, pais ou responsáveis, estudantes e colegiados. A nossa situação, problema, então, é entender, diagnosticar, qual é o motivo dessa evasão e aí criar métodos para solucionar esse problema. O objetivo, então, geral, é diagnosticar, entender e buscar possíveis soluções para diminuir os índices de evasão. E a partir daí, então, a gente vai trabalhar os nossos motivos específicos, nossos objetivos específicos. Nós precisamos conhecer a causa, o que tem causado essa evasão na nossa escola. Nós podemos perceber que as salas do ensino fundamental é cheia de alunos, repleta de alunos, então a nossa escola tem um bom número no ensino fundamental, mas quando chegamos no ensino médio, percebemos que muitos alunos desistem, tá? Ou iniciam um ano e aí na metade do ano, até antes da metade, antes das férias de julho, por exemplo, já estão desistindo dessa questão de estudar. Então, nós temos que entender o porquê que isso acontece, o porquê no ensino médio, O que tem acontecido, o que tem causado essa evasão escolar. Nós temos dois pontos bem pertinentes que a gente tem que pensar um pouquinho, que é a questão de aprendizagem, a baixa aprendizagem. Será que os alunos, por não conseguirem aprender, preferem desistir? Será que essa questão de não conseguirem entender o conteúdo, achar o conteúdo muito difícil, ou aquela metodologia muito fechada, onde somente o professor fala, o aluno só escuta, não tem essa abertura de comunicação, será que isso tem desmotivado os nossos alunos para que assim desistam de estudar? E outra grande questão também são os trabalhos, o campo de trabalho. Muitos alunos do ensino médio já estão trabalhando, meio período, enfim, e aí essa carga horária, que fica da questão da escola e depois do trabalho, também pode ser um motivo para que eles queiram desistir. A questão do cansaço físico, cansaço mental, não ter tempo de fazer as atividades. Então, nós temos esses dois pontos e também um ponto muito importante é a família, É toda a questão familiar. Então, nós precisamos analisar todos esses pontos no nosso plano de ação e entender o que a gente pode fazer para melhorar e quem sabe aí diminuir esse número de evasão da nossa escola, tá? A gente também tem que verificar se o baixo rendimento escolar foi determinante para esse alto índice de evasão, então, assim, nós temos então dois pontos, dentro da escola e fora da escola. Então, dentro da escola, falta esse baixo índice de aprendizagem e também a questão dos professores, Nós precisamos avaliar como os nossos professores estão trabalhando em sala de aula. Hoje nós sabemos que a gente tem muitos recursos, tecnológicos, muitas metodologias diferentes para se trabalhar em sala de aula e também temos que pensar que alguns conteúdos são mais difíceis de ser trabalhados, porque tem alguns conteúdos, algumas disciplinas que exigem mais, tanto do professor quanto do aluno. Então, a gente vai ter todo um trabalho de observação, a gente vai observar os professores em sala de aula, com os alunos, a sua metodologia de trabalho, e aí dentro disso a gente vai conseguir diagnosticar se isso tem alguma relação também com a evasão. Porque nós precisamos pensar que os professores precisam, trabalhar metodologias melhores, mais atualizadas, mais dinâmicas para chamar a atenção do aluno e não fazer que o aluno só esteja somente na sala de aula por obrigação, mas sim por desejo de querer aprender, Então, nós temos o ponto dos professores dentro da nossa escola, que precisamos, ter esse contato com eles, essa avaliação para conseguir diagnosticar se isso tem relação com a evasão e também temos a questão, então, da aprendizagem, Se o aluno está realmente aprendendo, Pela questão de desistir, por estar desmotivados. E fora da escola, nós temos, então, o ponto também da família, Nós percebemos que muitas famílias que não têm uma estrutura ou que não têm essa questão de
digamos assim, cobrar, né? Cobrar do filho que vá bem, que tire notas boas, não participar, né, da comunidade escolar, não estar presente em reuniões, em eventos que a escola faz, tudo isso também é somado, né, para que o aluno desista, né? Que o aluno não leve tão a sério a escola. Então a gente precisa verificar todos esses pontos. Após então diagnosticar todos esses pontos, então a gente tem um projeto, né? Um projeto piloto para que tenha duração no primeiro trimestre aí, para a gente colocar em prática. Então alguns pontos que a gente né, pensou seria então a equipe pedagógica e a direção, juntamente com os professores, né, os pais e os alunos. Então a gente tem a varanda da partilha, onde vai ser um local ali da escola onde os pais, com os professores, com os funcionários, com os alunos vão socializar numa tarde, né? Todas as famílias trazem um prato e a gente faz uma grande mesa onde a gente vai partilhar então desses alimentos, partilhar da conversa, partilhar de momentos em família e junto com isso os professores e também os funcionários da escola. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto também que a gente acha bacana trabalhar é a trilha escola. Então todos os professores se reúnem e pegam então o ônibus, né, por ser uma escola do campo, pegam o ônibus e vão fazer todo o trajeto que o aluno faz da sua casa até a escola. Para que isso? Para que o professor consiga conhecer a realidade do aluno, conhecer a dificuldade que ele tem do transporte, né? Porque nós temos isso também na nossa escola, né? Essa questão do transporte, a questão de quando chove muito, os alunos não conseguem vir para a escola. Então, o professor conhecendo a realidade do aluno, conhecendo o trajeto que ele faz, conhecendo a família, porque daí a gente vai nas casas, né? Dar um oi para os familiares, conhecer. Então, todo esse processo vai gerando intimidade e gerando confiança, tanto dos pais e dos alunos com os professores. E assim os professores também podem entender um pouco mais da realidade do aluno para entender às vezes porque ele não faz a cobrança, né, e tudo isso. Então esses dois pontos, né, de projeto são importantíssimos. Outro ponto também é trabalhar com os professores um conteúdo, um planejamento interdisciplinar. Pegar todas as matérias e trabalhar com eles, né, essa interdisciplinaridade. Pegar o conteúdo de português e somar junto com o de história, com o de geografia, matemática com o de física, com o de química. E aí os professores trabalharem em conjunto, para que assim fazer aulas mais dinâmicas, projetos interessantes, para que os alunos se interessem por isso, né? E outra coisa que o nosso plano também tem é essa questão da pedagoga, andar junto com o professor, né? Estar ali trabalhando e tendo um atendimento detalhado, um atendimento personalizado para cada professor. Porque como eu comentei antes, então cada matéria, né, ela tem suas, né, especificidades e dentro dessa matéria a gente encontra às vezes mais dificuldades, outras nem tanto. Então o pedagogo tem que fazer esse papel, né, esse passo a passo com o professor mais personalizado, né, entendendo a situação do professor, da sala de aula e dos alunos. Então o pedagogo vai andar junto com o professor, ajudar na metodologia de trabalho, ajudar no planejamento e juntos também tentar motivar o professor, né? Porque a gente sabe que um professor desmotivado não vai conseguir motivar seus alunos, né? Então o professor precisa estar motivado e o professor estando motivado vai motivar os alunos e fazendo assim que eles não queiram desistir da escola, né? E também buscar palestras, passeios, onde os alunos possam começar a criar esse desejo pela faculdade, né? Comecem a entender que eles precisam começar a pensar no futuro, porque já estão no ensino médio e a partir daí vem uma faculdade, o trabalho e tudo mais. Então, junto com o professor, observar as aulas, né? Fazer esses projetos, a gente tem então a intenção de diminuir a evasão escolar da nossa escola e junto com isso, né, fazer com que o nosso ensino médio cresça e que eles possam se formar e se tornar pessoas melhores. Obrigada!